E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vou fazer um vídeo rápido falando sobre o que aconteceu com o projeto nuclear secreto brasileiro. Você sabia que nós tivemos um projeto nuclear no Brasil? E ele começou desde a década de 70. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre esse projeto nuclear, o que está acontecendo com o nosso projeto nacional, nós temos algum programa nuclear nacional, por que nós não podemos utilizar armamento bélico no Brasil, o que aconteceu para que o projeto sumisse, ou se existe, em que estágio está. Primeiro eu quero falar para vocês que nós tivemos dois projetos nacionais de defesa da soberania brazuca. O primeiro era o projeto nacional, que era de crivo, era um projeto nacional nuclear, que era de crivo de conhecimento das maiores economias do mundo, a saber dos Estados Unidos da América. E o Serviço de Inteligência americano, a CIA, descobriu que até isso em 89, que nós tínhamos em estágio avançado um programa nacional nuclear secreto, o PNS, Projeto Nacional Secreto. Projeto Nuclear Secreto. Esse projeto nuclear secreto, ele já estava em estágio avançado. A saber que as três maiores forças do Brasil, a FAB, Força Aérea Brasileira, que é a Aeronáutica, a Marinha e o Exército, cada uma das três forças tinha uma função. A função mais sensível ficava com a Marinha, que era de apertar, de startar as ogivas nucleares nacionais. O Exército, por sua vez, teve a função de procurar, de trabalhar com a questão do plutônio, do urânio, e a FAB, ela teve a funcionalidade de cavar, fazer a perfuração do solo, e nós já tínhamos 320 metros de profundidade que havia sido escavado pela FAB, e o local, a Serra do Cachimbo, lá no estado do Pará. Galera, do lado do nosso Amazonas nós tínhamos um local para startar a primeira ogiva nuclear nacional. E esse projeto começou desde a época da ditadura. Existia uma ala das Forças Armadas que era a favor de uma intervenção norte-americana no Brasil. E existia uma outra ala que não era a favor de tipo de intervenção nenhuma e prezava pela soberania nacional. E eles começaram na surdina, eles começaram a fazer um projeto nuclear secreto. Aqui eu não vou me ater se eu sou a favor ou contra. O que eu estou falando sobre são dados históricos. E o que aconteceu para que esse projeto nuclear secreto desaparecesse? Nós tivemos o primeiro presidente democrático do Brasil, que foi na era Collor, isso na década de 90. O Collor entra no cenário brasileiro, era tido pela sociedade como um homem bonito, tinha uma primeira-dama muito bonita, que era a Rosane Collor, que foi modelo e tudo mais, fez uma biografia, hoje é evangélica e conta coisas macabras da era Collor, que vale a pena você ler o livro sobre o livro da primeira-dama, né? Que ela fala sobre coisas que aconteceram na era Collor, e você pode ouvir também e ler sobre a questão do caso PC Farias, que fazia parte da cúpula do governo Collor, e você já sabe em que situação o governo Collor chegou, e ele até o seu ápice do seu impeachment, e a economia do Brasil foi de 100 a 0. Foi terrível o que aconteceu na era Collor. Mas voltando, quando Collor quando foi eleito, o governo norte-americano sinalizou para que o Collor freasse o projeto nuclear nacional. E o Collor, por sua vez, não quis. E aí, sob pressão norte-americana, o Collor assina o TNP, Tratado da Não Proliferação. Isso na década de 90. Em 1988, nós tivemos a Constituição Nacional, que no artigo 12 fala que qualquer tipo de armamento nuclear seja para defesa e não para proliferação. E aí o Brasil ficou embutido na questão da Constituição Nacional, e em 1990 assina o Tratado do TNP, do qual até hoje, atualmente, o Brasil é signatário no mundo todo do Tratado da Não Proliferação Nuclear. Uma coisa que é interessante da Marinha é que até os dias de hoje, graças à Marinha, nós somos o país líder na questão do enriquecimento de urânio, à frente ainda de potências nucleares e que trabalham com essa questão do enriquecimento de nuclear, que é o caso dos Estados Unidos, Rússia e o Irã. O Brasil, ele trabalha com a questão do enriquecimento do urânio para fins totalmente pacíficos.
Agora tem um adendo aqui. Os países que têm ogivas nucleares, nenhum deles fala que vai usar a ogiva nuclear para o mal. Todos eles usam as ogivas nucleares para estado de defesa. E hoje eu penso que nós temos uma ogiva nuclear, tem o seu lado bom e o seu lado ruim. O lado ruim é que você, à mercê de outras nações, você se torna um agressor para eles. Quem tem ogivas nucleares é observado sobre o áspide de que é uma nação agressora. Agora tem um outro porém, é que quem tem ogivas nucleares tem poder. Tem um ditado que diz assim que o povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-lo. E nós estamos repetindo a mesma história quando nós observamos hoje que os Estados Unidos interviu na Venezuela, os Estados Unidos interviu agora recentemente no México e os Estados Unidos agora está intervindo no Irã. Não sou a favor pelo regime do Irã, o regime dos ayatollahs. Porém, eu entendo que muitos que estão ali, uma nação de 90 milhões de pessoas, tem muitas pessoas que apoiam o regime dos ayatollahs. E eu posso fazer críticas, como um civil iraniano pode fazer críticas ao regime. Agora, ele não pode ser desumano achando que uma guerra é algo bom, porque o primeiro discurso que se perde na guerra é a verdade. E o arquetípico usado na guerra para se vencer uma guerra, infelizmente, não é os tiros, mas sim a mentira. Eles usam a mentira para criar uma narrativa. E é isso que nós estamos observando em todos os cenários de guerras mundiais. E o Brasil ter uma ogiva nuclear hoje representaria soberania nacional fortíssima. Por que eu digo isso? O Brasil é um país de dimensões continentais. O Brasil, ele é maior do que o continente europeu, quase 2 vezes maior do que o continente europeu, que comporta 50 nações do velho continente. O Brasil tem 27 estados, o Brasil tem mais de 140 mil quilômetros de litoral, o Brasil tem mais de 7 mil quilômetros de fronteira aqui na Amazônia, e nós não termos um plano nuclear, nós estamos à mercê das maiores nações. Haja vista que nós temos hoje a maior bacia de água doce do planeta e ela é observada como tesouro. Isso é estudo que um dia vai faltar água, e se não faltar água, ela é um tesouro para as nações maiores. E os Estados Unidos agora, com a doutrina Monroe, eles entendem que o que é interessante para os Estados Unidos da América é interessante para o mundo todo, e que os países que aqui estão nas Américas, no eixo do continente americano, e mais precisamente no sul-americano, não pertencem a nós, e sim ao governo americano. Isso é agressivo. E termos uma ogiva nuclear, não para que saiam utilizando, mas que nós termos uma ogiva nuclear é uma situação de defesa nacional. Em que estado nós estamos hoje? Gente, quem acabou com o projeto nuclear nacional foi o governo Collor. Em setembro de 1990, o Collor pega um avião fretado da FAB, da Força Aérea Brasileira, e foi até a Serra do Cachimbo, convocou os militares, os maiores generais da nação naquela época, e contra a vontade dos militares, a mídia brasileira estava lá, a mídia do governo estava lá, gente do mundo todo estava lá, jornalistas do mundo todo, e o Collor pega uma pá, isso mesmo, uma pá, e pega uma carrada de cal e joga sobre a cratera de 320 metros de profundidade, que era o local de testes da primeira ogiva nuclear em solo nacional. Ele joga a pá e ali enterra, tecnicamente, o projeto nuclear brasileiro. E em seguida assina o TNP, o Tratado da Não Proliferação. O Brasil hoje, se tivesse uma ogiva nuclear, nós estaríamos do lado de países como Rússia, China, Israel, Paquistão, Índia, Rússia, França, Reino Unido, Coreia do Norte, e nós seríamos o 10º país a ter ogivas nucleares. Nós sabemos que as ogivas nucleares hoje que a Rússia tem, isso serve para um outro vídeo, essas quantidade agressiva de ogivas que tem, que é aproximadamente 9 mil, pelos menos 900 iniciais que a Rússia teve, elas saíram da Ucrânia, foram tomadas em um tratado, em um acordo que a Ucrânia fez, mas que a Rússia não honrou. E os Estados Unidos utiliza, engraçado que quem cria o TNP, que é o Tratado da Não Proliferação, que fala que nenhuma nação pode utilizar as armas nucleares, é quem utiliza as próprias bombas nucleares.
É só lembrar a história do que aconteceu em Hiroshima e Nagasaki. Quem jogou as bombas ogivas nucleares sobre o Japão foi os Estados Unidos. Numa situação de defesa, onde os japoneses também haviam destruído a base de Pearl Harbor. E isso é um filme que você pode assistir e ele é muito interessante para você aprender sobre esse fato histórico do que aconteceu. Gente, o Collor enterra esse projeto. E em que situação nós estamos hoje na questão nuclear? Nós temos 3 usinas nucleares no Brasil, no município de Resende, no Rio de Janeiro. O Angra 1, o Angra 2 e o Angra 3. O Angra 1 trabalha com a questão de energia nuclear, o Angra 2 também. Porém, para manter as 2 usinas é um valor extremamente alto. E para finalizar, a terceira usina, que é o Angra 3, que é a mais nova, eles precisam de mais ou menos 20 bilhões de dólares para finalizar o projeto. Ou seja, é algo que está se perdendo com o decorrer das décadas. Nós não conseguimos terminar e a energia nuclear é extremamente cara. Nós podemos enriquecer urânio, mas não podemos utilizar para armamento bélico. Uma outra situação que é interessante para falar é que nós temos, se chama ProSub, que é um programa que ele é feito pela Marinha para termos submarinos nucleares. E esse projeto é feito em parceria com a Marinha Brasileira e a Marinha Francesa. E o primeiro protótipo de navio nuclear nosso está com a expectativa para lançar em 2040. Agora nós estamos em 2026 e nós estamos quase numa mercê de uma terceira guerra mundial. E eu diria mais, nós já estamos numa terceira guerra mundial. Ao contrário da primeira e da segunda guerra, que era tiro, porrada e bomba, que começou já no ataque de tanques, hoje nem se usa mais tanque. Tanque é uma coisa obsoleta. Hoje se usam drones como os drones Shahed, os drones kamikazes, utilizados na guerra na Rússia e da Ucrânia, e utilizados na questão da guerra dos Estados Unidos com o Irã e Israel. São os drones hoje que mandam no cenário global e não os tanques de guerra. Os tanques, eu sei que eles estão andando sobre o solo. Numa situação de uma guerra com o Irã, eles ficariam presos no meio das montanhas. E os drones são aqueles que lançam as bombas por cima. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Um abraço, comenta, compartilha e veja bem, nós tivemos um plano nacional nuclear que foi finalizado, que foi enterrado na era Collor, na década de 90, e os Estados Unidos pressionou o Brasil para que enterrasse esse projeto. Eu acredito que hoje os Estados Unidos fez isso para que o Brasil não despontasse como uma potência bélica, haja vista que nós estamos hoje na posição 11ª com os maiores exércitos do mundo. Se nós tivéssemos uma ogiva nuclear, com certeza nós estaríamos entre as 5, 6 maiores potências militares do mundo. E ficaria muito mais difícil, e é difícil, para que os Estados Unidos venham invadir aqui um país de dimensões continentais. Porém, ser um país de dimensões continentais e não ter uma ogiva nuclear é muito perigoso. Nós temos hoje uma bomba termobárica, que é a terceira bomba mais potente, mas não é uma ogiva nuclear. Um abraço, pessoal.